de modelagem matemática na transmissão de sinais neurônicos, aqui a modelagem, aqui, quer dizer, modelagem matemática é um termo muito genérico, né? Aqui a gente vai ficar uma coisa bem específica, né? Modelagem por equações diferenciais ordinárias. Tá? Eu vou explicar um pouco isso daí. Eu, na verdade, trabalhei um pouco nisso, mas indiretamente, usando isso como motivação para fazer algumas coisas de sistemas dinâmicos, que digamos assim, a ferramenta matemática que a gente usa para modelar. E essa área tem muitos exemplos, tem muitos problemas interessantes para a matemática. Não é só uma via de duas direções. Né? A matemática ajuda dando ferramentas para a neurociência, e a neurociência ajuda a matemática dando problemas interessantes, que a matemática pode usar para desenvolver novas técnicas. Então, a gente vai falar de modelagem matemática especificamente usando equações diferenciais. Básicas vocês já viram, né? Que é derivada integral. Então, equações diferenciais é uma elaboração disso daí. Então, são equações que relacionam uma função e suas derivadas. Então, um tipo específico de equação, né? Que relaciona. Então, aqui é uma equação que vocês não estão acostumados. Vocês estão falando de equações onde as variáveis são números. Aqui as variáveis são funções. Então, é uma equação para uma função. O x da questão é uma função que você tem que encontrar. E a equação relaciona a função e as derivadas dela. A gente vai ver alguns exemplos já. Então, as funções, a ideia é que as funções representam certas quantidades de interesse, que pode ser físico, químico, de aplicação, e as derivadas são as taxas de variação. Então, você relaciona, né, taxas de variação com a própria função, com combinações da função, e essa relação é que vai te dar uma lei, né, que essa função deve obedecer. Então, como isso é extremamente comum, né, você ter taxa de variação, você estudar taxa de variações em várias situações experimentais, né, então elas aparecem, né, em várias disciplinas, como engenharia, física. A física foi a primeira, na verdade, isso começou a estudar, depois vem as outras, engenharia, economia, biologia, química, a lista aí Então, historicamente, o que eu falei, surgiu na física. E a invenção do cálculo se mistura com isso. Né? Todas essas coisas apareceram mais ou menos. O cálculo diferencial foi criado pelo Newton Leibniz, e ao mesmo tempo que o Newton está criando a mecânica. Né? E uma das coisas que aparece lá foi a ideia de equação diferencial. Né? O Newton escreveu um trabalho que não é tão conhecido quanto o princípio da matemática, né? Mas tem esse nome. Eles escreviam tudo em latim naquela época, a ciência de em latim, então o nome está em latim. Mas é métodos de fluxos de séries infinitas. Fluxos por Newton era derivado, ele chamava de fluxo, não derivados, como ele chamava. O Leibniz ele chamava de derivado, diferente. Ele já estuda equações diferenciais lá nesse trabalho e usa séries infinitas para resolver as equações, para dar soluções dessas equações. Isso foi assim, alguns outros pontos importantes. Foi, por exemplo, em 1976, o D'Alembert descobriu a equação de onda bidimensional, estudando uma corda esticada, como é que a onda se propaga, né? Onda em instrumentos de corda. Depois, 10 anos depois, o Euler fez a equação de onda tridimensional, que pode ser usada para fluidos e para ondas eletromagnéticas. No século XVIII, o Laplace escreveu 2 trabalhos, uma exposição do sistema do mundo e outro na mecânica celeste, né? Onde ele quer resolver todos os problemas, explicar o mundo inteiro, né? usando a mecânica newtoniana e modelando tudo por equações diferenciais. Né? Então, desde movimento planetário até balística, todos os problemas de movimento ele apresenta nesse trabalho. O pessoal era um pouco pretencioso. Né? A exposição do funcionamento do mundo, né? Não é pouca coisa. Então, vamos ver alguns exemplos. Né? Então, as EDOs elas são classificadas de acordo com algumas características, né? Vocês vão ver que fica bem aparente, né? Na forma, bem na cara. Né? Então, o EDO quer dizer equação diferencial ordinária. Tá? É ordinária porque aqui só envolve derivadas com relação a uma variável. Tá? De primeira ordem, porque a derivada mais alta que aparece é de primeira ordem. E linear, porque a função que aparece, ela só aparece multiplicada por constante, aparece um produto de uma função por outra. Tá? Então, aqui é o modelo malthusiano de crescimento populacional, né? Onde tem uma taxa média de reprodução instantânea K, aí o K em geral vai ser não zero, né? Positivo ou negativo. Se
for negativo, aí vai ser decrescimento. Tá? A população está diminuindo. Né? O X aqui é o número da população. Como a população é dada em números inteiros, você pode pensar que é a densidade populacional, né? Porque é uma variável real. Então a equação está dizendo que a taxa de crescimento é proporcional à população em cada instante do tempo. Então, em palavras, é isso. Né? Escrito no número de segunda é mundial de segunda ordem. Aí eu não estou dizendo se é linear não, porque depende do que tem aqui. Né? Isso aqui é uma combinação que vai envolver o tempo, a variável x e a variável e a taxa e a velocidade. Força, então vai depender da situação. Para cada situação, para cada problema físico, vai ter um termo diferente aqui. Né? Vocês estão cansados de ver, né? Vocês veem exemplos e exemplos. Tá, na biologia, né, então, o que interessa, né, as primeiras aplicações foram na ecologia, né, dinâmica de populações. Né? Aquela primeira equação que eu coloquei lá do Malthusiano de crescimento populacional. Né? Aquilo lá pode ser aplicado crescimento de bactérias, crescimento de população humana, crescimento de animais que vêm de uma certa região, né? Pode ser aplicado nessa generalidade. Né? O modelo de espécie predador, né, proposto no início do século XX por esses dois aí, era uma tentativa de ver como é que duas populações interagem. Por exemplo, né, uma população que é a presa e outra que caça e mata a população de presa. Como é que essas duas populações que estão interagindo, né, tem contato, como é que evoluem simultaneamente. Né? Vai usar em epidemiologia essas ideias, até hoje. Né? Eu quero falar um pouco em uma outra direção que foi mais ou menos estabelecido em 1952 por esses dois aí, britânicos, né, Alan Hodge, eles introduziram um modelo para explicar mecanismos iônicos, né, a iniciação e propagação dos potenciais de ação. Né? E eles usaram como modelo biológico esse axiônio gigante, né, que é um nervo gigante que tem em certas espécies de lula. Né? Dá para pegar na mão a célula, é tão grande que você... então, eles fizeram experimentação nessa célula aí. Tá? E eles receberam o prêmio Nobel, né, em 63. E esse trabalho realmente é uma das pedras fundamentais da neurociência. Porque realmente é a estrutura do bloco fundamental, né, o neurônio. Depois você vai ver o que acontece com você. Junta bilhões deles. Mas você tem que entender o modelo básico deles, usam esses 4 íons aqui. Pode ter outros, né? Tá? Mas os mais prevalentes são esses daí. Né? Então, essa presença de íons, né, produz o que se chama, né, de gradiente. Né? Gradiente é uma diferença. Tá? Então, você tem uma diferença de concentração de um lado do outro e é uma diferença de carga. A gradiente é sinônimo para diferença de valores. Tá? Então, como é que esses íons passam de um lado para o outro? Tem dois mecanismos. Né? Tem os canais e bombas. Né? Então, digamos assim, você pode classificar em dois processos. Né? A distribuição passiva são os canais de transporte. Então, que eles usam como se fosse uma difusão. Né? As cargas passam sem muito trabalho de um lado para o outro. Né? E tem o transporte ativo que é feito por bombas de íon, que aí elas têm que fazer um trabalho para poder, né, trocar a carga de um lado para o outro. Tá? Então, as concentrações maiores, né, que são basicamente essas maiores no meio extracelular, são desses 3, e no meio intracelular, né, do potássio e alguns outros íons negativos. E esses dois mecanismos fazem, né, fazendo esse transporte, vão gerar tanto o gradiente de concentração como o gradiente de carga. Na maioria das células, né, as cargas negativas vão se acumular nos dois lados da membrana, né, e vão criar essa diferença, né, do potencial elétrico, né, ou chamado potencial de membrana, tensão de membrana, tem vários nomes, em inglês também tem um monte de nome. Né. A ideia, assim, em geral, né, na maior parte do tempo, esses dois lados vão ter equilíbrio eletroquímico, ou seja, a concentração de carga e de gradiente dos dois lados vão fazer forças opostas, mas de uma magnitude mais ou menos próxima, né, igual, né, e a corrente total vai ser zero. Então, na maioria das células, né, o potencial de membrana é relativamente estático, então esse é o potencial de repouso. Então, chega num equilíbrio. Tá? Aí, esse potencial pode ser calculado, né, através dessa equação de Nernst. O R é a constante universal do gás, o T é a temperatura em graus Kelvin, então a temperatura do meio influencia. O F
delta constante, a constante de Faraday. O C é a valência do íon, né? E aqui é log na base 10 e aqui é a concentração fora e a concentração dentro. Tá? Então isso daí dá o potencial, né, de cada íon, né, naquela região. Tá? Então, quando o potencial de membrana é igual ao potencial de equilíbrio iônico, então o N aqui pode ser qualquer um dos íons, né? Substitui aqui por K+, Na+, você vai ter, né? Tem valores típicos para cada célula, isso daí. Então, quando o potencial de membrana que eu vou chamar de V, que é uma mutação padrão, é igual ao potencial de equilíbrio iônico, então a corrente total é zero. Né? Caso contrário, é proporcional à diferença dos potenciais. Né? Então, né, esse I de C, então é a corrente associada ao íon N, pode ser o K, o N, assim por diante. Né? Então é a diferença desses dois valores, né, multiplicada aqui por uma constante que é chamada condutância. Pode ser constante ou não. Existem alguns tipos de célula em que esse é o equilíbrio. Então, a membrana fica mais ou menos em equilíbrio e você tem um potencial de repouso ali. Agora, tem uns tipos de células, como os neurônios e outras células, que conseguem fazer mais do que isso. Elas são eletricamente ativas no sentido que elas conseguem fazer esse potencial flutuar, elas conseguem tirar ele do repouso. Aquele repouso que é um equilíbrio, né, de carga. E elas conseguem fazer isso, por exemplo, gerando flutuações que são muito rápidas, né, tanto fazendo subir como descer o potencial, a diferença, né, e tem uma forma característica que a gente já vai ver. Como é que é? Eles são chamados potenciais de ação. Tá? E essas células conseguem fazer isso porque elas têm o que a gente chama de canais iônicos dependentes da tensão. Aqueles canais que deixam passar, nesse caso dessas células, ele tem um sensor que ele consegue saber entre aspas, qual é a carga que está na membrana. E aí, dependendo dessa carga, ele deixa ou não passar. Então ele é seletivo, e ele é seletivo dependendo de como é que é a carga que tem na membrana. Ele tem todo um mecanismo molecular, né, que permite ele sentir qual é a carga que está espalhada na membrana, e ele, sabendo dessa informação, ele deixa ou não íons passar de um lado para o outro. Tá? Então, ele tem essas propriedades. Né? O canal iônico dele tem essas três propriedades fundamentais. Então, ele é capaz de assumir mais do que uma conformação, porque ele vai assumir várias conformações dependendo da tensão da membrana. Né? Pelo menos uma das conformações cria um canal que deixa passar. Né? E a transição entre essas conformações é influenciada pelo potencial. Então, quando o potencial varia, esse canal ele muda a conformação dele, fechando ou abrindo para a passagem de novos fluidos. Então, aqui está a forma característica do potencial de ação. Né? Aqui nesse gráfico, né, aqui é o potencial de membrana, aqui é o tempo. Né? Então, com a abertura e fechamento desses canais, né, eles conseguem fazer, né, com que... Né, então, aqui, por exemplo, está representado o canal do sódio. Né? Então, ele está fechado, depois ele abre, depois ele começa a fechar e depois ele fecha de novo. E aí, o potencial tem uma flutuação gigantesca. Né? Ele tem aqui um nível basal, né, que é aquele nível do repouso, aí, depois que ele passa isso aqui, ele dá fase de pico, né, tem a fase de subida, a fase de pico, né, aqui é a fase do limiar, né, quando ele consegue passar de um certo valor, ele vai até o fim. Né? Porque pode acontecer de que ele não passe. Né? Os canais começam a abrir, mas não tem carga, ele morre. Mas se ele passar desse valor aqui, aí ele vai até o fim. Né? Então, ele dá esse pico e depois ele começa a cair, ele passa abaixo do valor, né, que é o retrocesso, depois ele volta para o estado de repouso de novo. Tá? Então, é uma variação, e isso aqui pode ainda propagar espacialmente na célula. Mas aqui não estou falando nada de espacial, estou falando numa pequena região, você já vê tudo isso. Aí é a variação da corrente no tempo. Tá? Então, o Rod e o Hunt fizeram experimentos com essa espécie de lula. Então, o que eles fizeram? Eles olharam a pedaço de membrana, né, e inventaram, associaram esse pedaço de membrana no circuito elétrico. Né? Então está aqui, né, o fragmento de membrana, um canal, né, e aqui está, como é que esse circuito está aqui? O canal funciona como uma resistência, né, e a membrana vai funcionar como um capacitor que separa a parte de fora da parte de dentro. Para cada íon você tem uma resistência, né, que está associada ao canal
permissividade daquele íon. Então tem uma para o Na, uma para o K+, uma para o cloro e uma, essa aqui que eles chamam de vazamento, são todos os outros, né, que não são aqueles canais únicos dependentes de voltagem. Né? Você podia até juntar o CL com esse e fazer uma só. Tem gente que faz isso. Né? Então, ele separa. Né? Você vê que a diferença é que aqui essas resistências aqui são lineares. São os canais onde as partículas difundem. E essas aqui elas são resistências não lineares, porque por causa dessa dependência da tensão. Né? Aqui estão os potenciais, né? Eles funcionam como as fontes com bateria. Tá? Então, né? Tá aqui então a camada tem a capacitância, os canais independentes da tensão são representados por resistências elétricas, uma para cada canal, que depende do potencial e do tempo. Os canais de vazamento são as resistências constantes, então são os canais de permeabilidade, são aqueles canais que não têm essa dependência da tensão. Os gradientes eletroquímicos que conduzem o fluxo são representados por fontes de tensão, que são calculados pelo potencial de Nernst, e as bombas de íon são representadas pelas fontes de corrente. Tá? E aí o potencial de membrana é essa variável V que a gente já falou. Então, aí, um exercício para vocês na Física 2, né, calcular, né, a corrente total daquele circuito. Né? Então sai uma relação desse tipo. Né? A corrente total é a soma das correntes. Aqui eu já tirei o cloro, juntei naquele líquido. Tá? Então esses daqui são todos os canais permissivos. Né? Então, e aí estão dois aqui que são os dependentes de tensão. Né? E aqui essa constante C vezes a taxa de variação da corrente na membrana. Né? Do potencial de membrana. Tá? Então, como cada um desses i's aqui, né, pode ser escrito assim, né? Então você substituindo na equação, passando esse aqui para o outro lado, esse aqui para cá, fica assim. Né? Então, aqui tem uma equação diferencial. Né? Então, a taxa de variação de V com respeito a T é igual a isso daqui. Lembrando que tanto esse daqui como esse daqui não são constantes. Esse daqui não depende do tempo, mas esses dois aqui são associados àquela resistência não linear. Então eles dependem do tempo e do V também. Tá? Então essa equação está a evolução, né, se a gente voltar, dá a evolução temporal da variável V, que é essa quantidade aí que é o potencial de tensão na membrana. Tá? Agora, então o que isso tudo já está muito conhecido, né? O que os dois da Hodgkin e o Rodrigues fizeram foi determinar o que são essas duas funções aqui. Uma forma, eles fizeram isso experimentalmente. Então, esse modelo ele envolve uma parte fundamental, né? A equação que vem de leis da física, e depois a equação, né? Como é que essas duas funções aqui se comportam, e foi feito no laboratório. Eles fizeram medições, tiraram os dados e ajustaram as curvas para essas funções. Essas funções estão associadas ao comportamento daqueles canais que são dependentes de tensão. Aqui está o sistema completo que eles deduziram. Né? Então, a primeira equação, aqui é aquela primeira que a gente explicou, que vem da lei de Kirchhoff, a equação da membrana, né? Que dá a taxa de evolução do V. Aí depois, tem mais três equações que vão dar a equação de taxa dos canais, né? Dos canais dependentes de tensão. Então, né, esse termo aqui você vê que é igual, né? Esse aqui é a constante, né, dos canais de vazamento vezes o potencial. Não tem problema. Então são essas duas aqui, são dois halogenos, né? O potássio e o sódio. Então, ó, agora a função que aparece aqui é a constante GK vezes N elevado à quarta. E aqui aparece GNA vezes N ao cubo vezes H. Né? Isso daqui é da estrutura dos canais para cada um desses que eles deduziram fazendo o experimento. Né? Que funciona assim, aqui tem só mecanismo de ativação, e aqui tem três mecanismos de ativação e um de desativação. Tá? E aí tem a equação para cada um desses, a equação para o N, a equação para o M e a equação para o H. E aí, né, aquelas taxas de transição são dependentes do V. É aqui que entra, né, aquela propriedade que o canal é dependente da tensão.
Né? A taxa de transição vai depender do V. Então você vê que as equações estão misturadas, né? O V que está na equação vai entrar nessas três aqui. E esses três aqui que dependem do V vão entrar na equação lá em cima. Então uma coisa está interagindo com a outra. Aí essas taxas aqui, eles fizeram medições e fitaram, né? Fizeram um ajuste experimental das curvas e obtiveram essas expressões aqui. Mas você vê que basicamente tem dois tipos, né? Tem aqui que é uma exponencial, né? E esse daqui que é essa função aqui, dividida por um exponenciamento. Eles fixaram essas formas aí e tentaram ajustar as curvas a esses dois tipos de função e acharam esses valores aqui para todos esses parâmetros. Então agora, né, você tem a equação diferencial, você tem algumas constantes aí, né? Tem esse daqui, é constante, isso aqui não varia. Esse daqui, esse daqui, esse daqui, esse daqui. Eu sei. Tá? Então, você tem que medir quem são essas constantes para poder ter a coisa fixada. Né? Então, medindo para a membrana, na membrana axônica gigante, basicamente só tem o NA e o H. Mas aí, então, eles fizeram, pegaram a equação, né? Não, deixa eu O pessoal, não dá para resolver aquela equação, não dá para achar soluções, né, escrever, né, mas você consegue fazer simulações, né, logo depois vem o computador, então você consegue resolver numericamente, né, e o pessoal realmente vê que a equação produz os potenciais de ação dos canais direitinho. Né? Aí tem aquelas fases, né, quando começa a abrir um, né, primeiro eles abrem os canais eles vão abrindo em sequência. Né? Quando abre um primeiro, começa a aumentar o V na membrana, aí os outros começam a abrir em sequência, em cascata. Né? Quando o primeiro abre, né, começa a passar íons, aí o V começa a aumentar, aí os outros sentem que o V está aumentando e começam a abrir também. E aí faz esse processo de cascata e tal. Né, os ingleses chamam de spike. Isso tem em português, mas seja um potencial de ação. Né? Então, um modelo, né, de hardware pode ser visto como um sistema de equações, né, com 4 variáveis de estado. Né? Variáveis de estado quer dizer que são as variáveis que você tem que achar na equação. Né? Então é o V, o M, o N e o H. E o resto, todas as constantes, eu tenho valores numéricos. Né? Aquele alfa e beta lá era só para colocar aquelas funções, senão não vai ficar muito grande para escrever. Então, alfa e beta, na verdade, vão embora. A equação só tem 5 variáveis. Tem V, M, N, H e D. E a variável independente, ó, tem. Essa variável não faz nada. Né? Vai ser o parâmetro das funções. Então, tem que achar 4 funções que satisfazem a equação. Então, o sistema é difícil porque ele é não linear. Né? Vocês viram que tem, né? Deixa eu voltar lá na equação. Né? Isso daqui tem funções exponenciais aqui dentro. Né? Então, essas equações aqui parecem lineares, mas não são. Essas coisas aqui são funções não lineares. E aqui também ó, aparece o V multiplicado por N à quarta. Né? Isso aqui é uma coisa não linear. Aqui também aparece N ao cubo vezes H vezes V. Também é não linear. Esse aqui é linear. Então, não é linear a equação. Então, ela pode ser resolvida por métodos numéricos, né? Que aí é usando computadores. Então, toda essa tecnologia que a gente chama de análise numérica, para estudar equações diferentes, está bem desenvolvida hoje. Né? Uma coisa que foi sendo desenvolvida ao longo do século XX, até antes de ter computador, o pessoal já pensava nisso. Mas quando surgiram os computadores, aí é que a coisa disparou. E hoje tem programas que rodam com bastante eficiência, que são capazes de resolver as equações. Ou, né, a gente pode reduzir a equação, aquela equação de Fitzgerald-Nagumo, que só tem 2 equações, né, é um jeito de você juntar essas 3 variáveis aqui numa só, tem que mudar um pouco a equação do V, aí você cai de 4 variáveis para 2. Né, e é lógico que essa redução não pode ser feita arbitrariamente, tem que ser feita de forma cuidadosa para que algumas das propriedades da equação original se reflitam na equação mais simples. Né? Tá? E a gente pode, usando a teoria geométrica de equações diferenciais, né,
achar algumas propriedades, né? aquela coisa de você dada a equação, então você tenta dizer alguma coisa interessante sobre ela sem achar soluções. Então é possível aplicar alguns métodos de teoria de equações geométricas, né, para dizer algumas coisas sobre as propriedades das soluções, sem achar explicitamente as soluções ou sem fazer simulação numérica. Então, para você fixar uma solução, você tem que dizer uma condição inicial. Tá? Ou seja, você tem que dizer, por exemplo, no caso da equação de crescimento proporcional, tem que dizer qual era a população inicial no tempo t0. Você pode fazer aqui igual a zero, mas se estou olhando, né, no tempo que começa hoje é zero, né, então eu tenho que dizer quantas vai a densidade hoje daquela população. Se eu disser isso, e aí juntar com essa solução, aí tem uma fórmula única. Não tem mais o C. Você consegue juntar a condição inicial com aquela fórmula, eliminar o C e dar uma expressão uma única função. Agora você tem uma solução para aquela população inicial naquele instante inicial. Tá? Se você tiver duas constantes, você precisa dar duas condições. Né? No caso lá da equação de segunda ordem, você precisa dizer qual é a posição inicial e qual é a velocidade inicial. Né? Aqui. Então tem que dizer quem que é a posição inicial e quem que é a velocidade inicial. Aí você consegue eliminar o A e o B e você vai ter exatamente uma única fórmula, uma única solução para aquelas duas condições iniciais. Então, as equações diferenciais sozinhas não determinam nada. Né? Você precisa da equação diferencial, que digamos é a lei de movimento, e a condição inicial, que é aquilo que o Laplace falou. Você tem que saber o estado do universo hoje, para poder determinar o futuro. Então, agora eu vou passar um pouco para a interpretação geométrica, que é aquilo que o Poincaré fez no início do século XX, que é mudar o ponto de vista. Em vez de ficar procurando soluções e fórmulas para aquelas soluções, né, a gente vai escrever a equação diferencial, né, vai olhar para a equação diferencial como um objeto geométrico, não uma equação para funções. Tá? Então, a ideia é você olhar um sistema, né, como um campo de vetores e um conjunto de todos os possíveis valores das variáveis dependentes, que são os estados do sistema. Lembra que eu falei lá na equação de Rod que tem 4 estados, né? O V, o M, o N e o H, né? 4 variáveis de estado. Né? Então essas variáveis a gente chama de estado do sistema, porque se você souber essas 4 variáveis, você sabe tudo. Né? Então a gente chama o conjunto dessas variáveis de espaço de estados. Né? Então, aí voltando no exemplo agora da equação F de Nagumo, né? O espaço de estados associados é o plano R2, né? Porque a equação tinha 2 variáveis, né? Na equação x e y. Né? E aí, o campo de vetores é simplesmente você pega os dois lados direitos da equação e põe nas componentes. Tá? E aí a equação do sistema fica escrito assim. Tá? O campo de vetores associa em cada ponto do espaço aqui, nesse espaço aqui, um vetor. Então, o que vai acontecer? A consequência disso é o seguinte: um sistema de DO de primeira ordem, né, como fazer isso de primeira ordem, com N variáveis dependentes, então, e N equações, em geral você precisa de N variáveis e N equações. Né, para cada estado é definido por uma N, né, então x1 até xn. No caso do Rod, são 4, né, esse N aqui. Você tem 4 variáveis dependentes, então, o seu espaço é a dimensão 4. Né? Então, o número é chamado de dimensão do espaço integral porque são independentes, né? São direções dependentes. Cada uma define uma direção dependente do espaço do estado. Tá? Né? Também chamado, às vezes, de espaço de fase. Né? E o número então, elas evoluem simultaneamente e também é chamado de grau de liberdade do sistema. Essa dimensão interna é a dimensão do espaço físico. Então, a gente já usa a palavra dimensão aqui, às vezes busca quem prefere chamar de grau de liberdade para não confundir. Se você está trabalhando num problema de física, esse espaço aqui, abstrato, pode ser confundido com o espaço físico, que é o espaço onde estão, né, os objetos físicos. Né? É um espaço abstrato, esse espaço dos estados. Tá? Então, a interpretação geométrica, o que vai ser uma solução? Vai ser uma curva definida em um certo intervalo de tempo e tomando valores desse espaço de estado. Né? E ela vai ser tangente a esse campo vetorial. Em cada ponto, né, cada ponto do espaço você tem um vetor, a curva passa ali, então o vetor tangente da curva tem que ser exatamente igual ao vetor dado por aquele campo. Tá? Para todos os tempos. Nós chamamos de curva integral do campo vetorial. Então, no caso de um sistema no plano, né, uma solução vai ser uma função assim, né,
duas componentes, cada componente vai ser uma solução das equações, né? E o vetor tangente dessa curva aqui satisfaz isso aqui, né? Então, o vetor tangente à curva, né, no instante R é igual, esse F aqui é o vetor dado pelo campo vetorial naquele mesmo. Tem um exemplo, é o Fitzwilliam-Nagun, tá? É o que está escrito aqui todo. Então, ó, o campo vetorial, né, você espalha setinhas direcionadas no plano todo. Então, esse plano aqui é o espaço de estado, tá? Isso aí não é físico, tá? São as duas variáveis. Aqui está a variável x e aqui está a variável y. Né? Então, essas setinhas aqui é aquela função f, tá? Que é dado pela equação diferencial. Então, em cada ponto, né, aqui só desenha algumas. Se você desenhar tudo, você preenche o plano todo com setinha. Né? Não dá para desenhar. Quer dizer que as curvas, né, essa aqui, ó, isso daqui é uma solução. Tá? Essa daqui tem outra aqui. Elas vão enrolando aqui. A ideia, né, de colocar nessa nossa nova visão é que você pode agora estudar as soluções, né, com objetos geométricos, não com fórmulas. Então, órbitas fechadas, as soluções periódicas vão ser curvas fechadas aqui nesse espaço. Se você dá uma condição inicial aqui, né, então só tem uma solução que sai daqui e vai passar por aqui. E ela nunca, se ela voltar nesse ponto aqui, que ela fechou e ficou periódica, ela não pode passar aqui e continuar. E se você tem duas soluções, né, que começam em um lugar, elas nunca vão se encontrar, se cruzar. Então, o que acontece? As soluções, elas viram uma decomposição do plano em curvas, né, que vão se encaixar direitinho. Mas você tem aqui um ponto, que é uma curva que virou um ponto, né? Você pode ter curvas fechadas e as outras soluções vão ter que se ajeitar aí dentro de forma que uma passa por cima da outra. Né? Então, a equação diferencial vai decompor o plano em subconjuntos unidimensionais e todos eles bem encaixadinhos um no outro. Ô, Fernando, a evolução temporal está no caminho dessas soluções? Aí a evolução temporal onde é que aparece? Parece que sumiu, né? Mas a evolução temporal é assim, quando você pega uma condição inicial em alguns desses lugares, né, o tempo é como se fosse a variável aqui. É como se você tivesse uma partícula, né, andando em cima da curva, né, e o tempo... O vetor dá o sentido. O vetor dá o sentido que ela está indo e de acordo com o tamanho dele dá a velocidade dela. Né? E aí ela vai andar em cima disso daqui, é como se fosse uma órbita de uma partícula. Né? Não tem nada a ver com partícula da física, mas é a mesma imagem. Né? Ou você pode pensar que é uma partícula teste num campo elétrico ou magnético. Né? Se solta ela em algum lugar, ela vai seguir a trajetória que é tangente, né? Que tangencia o campo. Tem uma visão também que é a visão do fluido. Né? Você pode imaginar que você pega um monte de pedaço aqui de partículas aqui, né? E esse campo aqui é o fluido. Então elas vão fluir ao longo dessas curvas e vão andar. Se você escrever funções e formas, a gente lida com geometria. Isso aí dá para fazer então, um monte de previsões, dizer um monte de coisa sem precisar resolver. Então você pode dizer, por exemplo, quantos pontos de equilíbrio tem, são soluções estacionárias. Tem forma para você achar órbitas periódicas sem resolver a equação. Né? As órbitas periódicas, geralmente as órbitas periódicas são isoladas. Né? Essa reta aqui e essa parábola aqui não são soluções, são curvas chamadas nuclinas, que são soluções de uma das componentes do campo. Elas ajudam a você ter uma ideia da geometria do problema também. Tá? Então, bem essa daqui não é solução, nem essa daqui, porque essa está cruzando, é outra coisa. Tá? A solução é essa daqui, ó, começa aqui e vai aqui, né? Parece que ela está passando em cima, né? Mas ali, se você der um zoom, você vai ver que ela passa, está espiralando, né? Passa por fora. Tá? Para quem tiver interesse, né, em estudar essas coisas, tem esse livro aqui, chama Dynamical Systems in Neuroscience, então a gente usei bastante, então ele tem toda essa parte da explicação dos neurônios e tem toda uma introdução em sistemas dinâmicos.